Falando, né, em questões financeiras, hoje é dia do economista, dia 13 de agosto, e nós estamos recebendo mais uma vez o Jorge Elias. Tudo bom, Jorge? Obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai falar de educação financeira, aproveitando o tema. Bom dia, Jean, bom dia, Marcos, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Realmente, hoje nós vamos falar, hoje é dia do economista, né? Porque no dia 13 de agosto de 1951 foi regulamentada no Brasil a profissão de economista, com as normas, tudo certinho. Então, todo ano, 13 de agosto, comemora-se o dia do economista. Porque até então não era como não era regulamentada, não era regulamentada. Sim. Né? E hoje o economista, ele trabalha em diversas áreas, né? Você tem economista que trabalha no setor privado, né? Em empresas, né? Em grandes companhias ou até mesmo em pequenas, né? Você tem economista que trabalha em banco. Você pode ter economista trabalhando na esfera pública, tanto nas esferas municipais, estaduais como federal, né? É uma profissão bastante ampla, mas precisa gostar. É uma loucura, precisa gostar. Você acha que a maioria do povo só entende de poupança? Então, Marcos, o problema aqui, no caso do Brasil, é que o brasileiro, ele vive bem no curto prazo, mas no longo prazo ele não consegue viver. Eu explico. O que ocorre é o seguinte: você tem uma situação em que qual que é a relação com o dinheiro? O dinheiro, ele é eu gosto muito de uma frase que diz assim: o dinheiro é como eletricidade, ele beneficia os prudentes e fulmina os insensatos. Então, a dificuldade do brasileiro é entender a noção do dinheiro ao longo do tempo. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não consigo comprar um bem, um produto, um bem hoje. Eu só consigo comprar ele lá no futuro, mano. Mas eu quero trazer esse bem, eu quero trazer este produto lá do futuro para agora. Aí eu endivido. Aí eu faço dívida. Aí a pessoa acaba se chafurdando em dívida. Aí ele comprou um carro, porque nós temos assim, nós somos bombardeados. Né? O ser humano é bombardeado por estímulos. E se você compra um produto na ansiedade, ou você compra um smartphone que não cabe no seu bolso, um carro que não cabe no seu bolso, o que vai acontecer com você? Sei lá, compra um carro em 60 meses, a partir da quinta parcela ele não consegue pagar mais. Então ele trouxe o carro lá do futuro, que ele conseguiria comprar daqui 5 anos, ele quis comprar já, em 60 meses. Então ele trouxe um bem. Então, qual que é a ideia que a gente tem do dinheiro? Vamos pôr, o dinheiro é uma relação entre o presente e o futuro. Se você guarda no presente, você vai poder comprar no futuro com folga. O contrário... É um planejamento. É um planejamento. Aí que daqui a pouco eu vou entrar e dar umas dicas de planejamento financeiro. Então vamos supor, o juro não é só do ponto de vista devedor. Hoje, se você, por exemplo, for comprar, se você atrasar por 3 meses, sei lá, 4 meses a sua fatura do cartão de crédito, você paga de 1.000, vai para 1.600. O juro é de 365%, 380% ao mês. Exorbitante, né? É exorbitante. Aí quando vem lá a parcela, porque o que acontece? As pessoas não entendem o seguinte: o juro você tem a ponta devedora e a ponta credora. Aquele que sabe guardar dinheiro, ele ganha juros. Aquele que não sabe guardar dinheiro e gasta excessivamente, ele paga juros. Não, eu perguntei a respeito da poupança, porque até a gente manchetou hoje, eu acredito, não sei, não sou economista, você pode posicionar a gente. A poupança é um termômetro do que acontece na economia, porque a poupança ela está registrando no vermelho, as retiradas estão superando os depósitos. Perfeito. Isso reflete o que nós estamos falando aqui, a falta de educação financeira faz com que as pessoas precisem, para cobrir o seu orçamento, retirar a poupança.
Ou seja, isso é um termômetro, porque quanto mais... O Japão é um país que tem uma poupança estrondosa. O japonês ele não tem nem tempo de consumir, e tanto que ele trabalha, ele guarda muito. Isso registra... A economia, ela funciona assim. A poupança gera investimento. E se você tem baixa poupança, você não tem investimento. Então... Ainda mais com essa taxa Selic aí, né? A Selic está em 15%. Mas isso aí é a taxa básica de juros. Então. É o custo do dinheiro entre transações interbancárias. Para o consumidor, não é esse. Então, qual que é a dica que eu dou? Se você tiver a fim de fazer um financiamento nesse momento, eu aconselho você a não ser que essa parcela, o seu orçamento seja muito alto e caiba essa parcela no seu bolso e você precisa do bem, senão você vai trocar de carro para quê? O seu carro não está bom? Você vai se endividar para trocar de carro, para mostrar para a sociedade que o carro é novo, né? Então, muitas vezes, é gostoso comprar? Claro que é. Eu adoro comprar. Quem é que não gosta de comprar? Mas não é o momento esse período? Não é o momento agora, porque a Selic, com essa instabilidade do mercado internacional, com essa instabilidade da guerra na Ucrânia, a instabilidade do tarifaço, não dá para saber o que vai acontecer com a Selic. Toda a ata do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, está indicando que ela vai ficar em 15% até o final do ano. Mas não se sabe, não dá para ter clareza, porque está tendo muita instabilidade internacional, principalmente por causa do tarifaço. Qual seria a porcentagem ideal? Da Selic? Dos sonhos aí. Nos Estados Unidos ela está em torno de 4,5 a 5. Nossa, que diferença. Está em 4,5 a 5, que está alta lá. E está alta lá. Está alta lá. Mas isso a gente nunca vai alcançar. Não. Não, mas já chegou nesse patamar, né? Já chegou. Já teve períodos em que... Já. Inclusive, no Japão ela chegou até a ficar negativa. Nossa. Sabe o que é ficar negativa? Você tem dinheiro no banco, você que tem que pagar o banco. Ou você vai movimentar, ou você não tem juro nenhum. Aí estimula-se o investimento, Estimula o investimento. Investimento industrial. As empresas não querem guardar, elas querem investir. Isso. E aqui no Brasil está acontecendo o contrário. Contrário. Né? Juros altos, ninguém quer investir. Juros altos, as empresas não querem investir porque ela pega esse dinheiro, aplica lá no mercado financeiro. Nós temos duas coisas na economia, a órbita financeira e a órbita produtiva real. Quando você não tem estímulo da poupança, quando você tem mais gente tirando dinheiro da poupança, menos dinheiro poupado, mas as grandes empresas estão ganhando muito com esse dinheiro que elas aplicam, elas não querem arriscar a investir. Ele não quer arriscar a contratar mais trabalhadora, gerar emprego, gerar renda, porque a taxa está num patamar elevadíssimo. 15% é um baita paulada na economia. Tá? Todos os setores estão gritando. 15% é paulada, imagine os 50% do tarifaço, hein, Jorge? Então, o tarifaço é um baita num problemão pro Brasil, viu? Que vai recuar o PIB. O setor calçadista, só para você ter uma ideia, já está planejando em demitir 8 mil empregos direto. E 20 mil indireto. Só o setor calçadista. Aqui em Capivari tem empresa que exporta. Sim. É que a gente ainda nem sentiu o tarifaço, né? Uma semana só ainda vai acontecer, não é isso? Porque no mês encerrado em julho, a quantidade de carne exportada para os Estados Unidos ainda foi elevada. O pessoal até acelerou a compra, né? Só que os Estados Unidos, ela compra a carne brasileira o dia inteiro do boi. Porque lá eles fazem um hambúrguer, fazem um blend de carne e faz o hambúrguer. E lá vai subir o preço da carne. O preço do café vai subir, vai ter uma explosão da inflação nos Estados Unidos também. Então, todo esse conjunto, né, resumo da ópera, faz com que a gente tenha que gastar com parcimônia. Né? A gente precisa gastar com parcimônia. Gastar com consciência. Né? Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma pesquisa que revelou, olha só, que 77% da população fica com problema de saúde mental por causa de dívida. Sim. 77% é bastante. A dívida acaba com relacionamento também. Muitos relacionamentos se desfazem por causa de dívida, por causa de briga. Exatamente, Jean. Se você tem, por exemplo, 77% da população revelam
E o pior, 55% da população não entende de educação financeira, não sabe lidar com o dinheiro. Ah, Jorge, você fala tanto de educação financeira e tal, mas como é que o que é isso? O que é isso? Bom, nós temos aí, vamos por partes. Vamos pegar, um aluno uma vez perguntou, professor, mas eu não consigo poupar. Eu ganho. Então vamos lá. O que eu ganho não dá para poupar. Então vamos pegar um exemplo que eu dei para ele. 2 famílias. As 2 moram na mesma rua. A renda familiar dela é 10 mil. E a outra também é 10 mil. A renda familiar, somando filho, pai, que trabalha e tal. Uma família está endividada. Tem carro financiado, paga aluguel. A outra está com o seu carrinho na garagem, está com um dinheirinho na poupança e não tem nada atrasado. Como se explica se os 2 têm a mesma renda? Os 2 pagam aluguel? Os 2 igualzinho. Um está endividado e o outro não. Por quê? Porque falta planejamento financeiro. Falta planejamento financeiro, né? Você veja uma coisa que está acontecendo que eu acho interessante, Marcos. Na década de 70, em 1970, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era inferior a 60 anos. Tá? Inferior a 60 anos. Em 2023, essa expectativa passa dos 76. Ou seja, em pouco mais de meio século, aumentou bastante a longevidade. Só que o que acontece? O problema é que nesse novo horizonte de longevidade, ele não veio acompanhado do que nós chamamos do comportamento financeiro. Porque os recursos são escassos, que é o dinheiro, é escasso, mas os nossos desejos e as nossas necessidades são infinitas. Então você tem... Você acha que falta no currículo escolar esse tipo de... Isso aí que eu ia chegar. No básico até o ensino médio, sei lá. Eu acho que no superior já aborda um pouco, né? Sim, mas o bom é você fazer um processo inverso. Porque os jovens, principalmente jovem, não gostam de poupar. Ele não poupa, ele gosta de consumir. Eu fui jovem. Se eu tivesse essa cabeça que eu tinha lá atrás, quando nós comprava disco seu lá, tal, gostava de gastar. A época do vinil. A época do vinil. A época do vinil. Mas se tivesse poupado, você tinha falido o Marquinhos. Ou não. Ou tinha comprado menos disco, né? Ou tinha comprado menos disco. Ah, não, mas vou comprar, tal. E isso faz com que o quê? As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, mas ela não pensa o seguinte: a minha vida vai prolongar, mas o dinheiro vai acabar antes. Essa que é a relação. Então, hoje tem muitos idosos chegando a 80, 90 anos, lúcido, mas sem dinheiro. Você acha que é possível a pessoa ficar no meio termo, no equilíbrio? Seria um posicionamento ideal? Sim. Né? Para também não chegar ao extremo, né? Não, o extremo não estou aqui querendo explicar alguma coisa pra você ser um muquirana, pra você não gastar. Não é isso, é gostoso sair pra... controle, né? É gostoso fazer uma viagem, é gostoso sair para jantar num restaurante, mas tem que saber fazer um planejamento. O que é um planejamento? Você coloca do lado o gasto seu, porque muita gente sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. As pessoas, muitos sabem, a gente sabe quanto a gente ganha, claro, mas você sabe quanto você gasta? Não. Então vai no supermercado, pega uma notinha lá, cupomzinho, e anota onde você gastou. Vai lá na farmácia, comprou um medicamento, pega a notinha, marca lá no caderninho. Porque você fazendo isso, você vai conseguir ver aonde é que está indo o seu dinheiro. Opa, meu dinheiro está indo aqui, está muito aqui. Porque as pessoas falam assim, ó, eu preciso ter uma reserva de emergência. E as pessoas não pensam nisso. O que é uma reserva de emergência? O motor do carro fundiu, caiu a parede lá de casa, o teto desabou, veio uma chuva de pedra, quebrou o telhado meu, e eu tenho dinheiro para isso? Não.
esse que é o pulo do gato, é você ter uma reserva de emergência. Entendeu? Existem economistas, financistas que propõem 6 meses. Você parou de trabalhar, por 6 meses você tem que ter dinheiro para suas despesas. Tá? De 3 a 6 meses. Então vamos supor que eu trabalho autônomo ou como um construtor. Sei lá, aconteceu um acidente comigo, eu fiquei doente. Se eu não for trabalhar, eu não vou receber. Concorda? Uhum. Eu não vou trabalhar, eu não vou receber. Sou um construtor. O serviço de pedreiro está lá me esperando. Aí o que vai acontecer? Minha esposa não trabalha, eu vou ter que pagar as despesas. Né? Então, essa é a questão. Quanto você tem de emergência se você não puder trabalhar por tantos meses? A realidade mostra, os economistas dizem que em torno de 6 meses você tem que ter. É só você multiplicar o quanto você ganha Por 6 meses. por 6. Para você ter essa reserva de emergência. Percebeu? Em caso de doença, em caso de um carro quebrar, né? Para você ter o sofá, quebrou a geladeira, queimou o motor, aí você não tem como trocar. Sim. Né? Então, é essa que é a questão de você ter uma reserva de emergência para quando você precisar não ficar sem nada. Eu tô tranquilo, graças a Deus. Se eu parasse de trabalhar, eu tenho dinheiro pra viver até o resto da minha vida. Só que eu teria que morrer no máximo até sábado. Uma coisa interessante é a seguinte: as pessoas não entendem o seguinte, dívida, inadimplência é uma coisa, tá? Devedor é outra. Se eu tenho dívida, eu sou um devedor. Mas se eu não pagar essa dívida, eu passo a ser inadimplente. E a inadimplência aumentou muito, A né? inadimplência aumentou. Então, olha só para você ver. Desde a pandemia, tá? As famílias se endividaram muito, chegando a patamares muito altos, tá? Uhum. Em abril de 2025, o Brasil registrou um recorde de inadimplência de 70,29 milhões de pessoas com o nome sujo. Tá? Isso representa 43,36% da população adulta do país. Tá? Além disso, um levantamento da Serasa mostra que 73 milhões de brasileiros estão endividados, sendo esse o segundo maior número do ano. Olha só. Então, como eu falei, se a pessoa faz um financiamento, por exemplo, em 36 vezes, a partir da terceira prestação ele não paga, ele torna inadimplente. De devedor, ele tornou inadimplente. Se a conta de luz chega e eu não pago, eu sou inadimplente. É que daí corta, né? Aí corta, mas eu fico inadimplente. Sim. Mas tem muita gente que às vezes espera também, que tem dívida no banco, vai esperar, vai deixando. Daí o banco vai ligando, vai fazendo oferta, até que o montante que ele teria que pagar num ano, daqui 5, 6 anos é menos. Daí tem gente que já tem essa malícia, né? Vai esperando, vai esperar o banco ligar, meu nome fica sujo, tudo bem, mas não tem um perco-benefício, como você perde o seu nome para comprar, que o nome é tudo, né? Sempre minha mãe, meus familiares disseram isso. Mas no caso da luz, você ficou 3 meses sem pagar, 2 meses, né? Acho que o primeiro mês ficar já corta, né? Eu acho que corta no segundo já. Daí a pessoa acaba, vou pagar a luz, mas agora às vezes tá devendo pro banco, por exemplo, vai deixando. O nome fica sujo, mas ela sabe que depois, mais pra frente, vai ter uma negociação. O banco também tem interesse em negociar. Porque para ele é vantagem negociar. Ó, te dou um desconto, aí abato umas parcelas, vamos fazer o seguinte. E outra coisa bem que você colocou é o seguinte: não fuja do banco. Se você está devendo, vai lá e negocia com o gerente, porque ele também quer negociar, ele também tem interesse. E às vezes o banco nem perde, porque o que você pagou é juros, né? É juros, o banco não vai perder jamais. Né? Então, é importante você colocou... O banco vende dinheiro. O banco é comprador e vendedor de dinheiro. Ponto. Ele quer receber. E tem muita gente que começa a fugir do banco. Então vai lá e negocia, porque você vai fazer um bom negócio. Né? O bom seria se você não tivesse dívida, mas já que você tem, né? Não tem por onde fugir. Agora, essa pesquisa ela revelou uma coisa interessante também. 80% dos consumidores vivem no limite do orçamento, olha só. 80% vivem no limite e sem reserva financeira para emergência. É muita coisa.
Agora, então, o grande problema que eu falei, o brasileiro ele consegue viver bem no curto prazo, mas não no longo. Mas, Jorge, você tem esses dados, a economia ela reflete um certo tempo à frente, né? Se já tem esses dados aí, é coisa de antes do tarifaço. Como é que vai ficar agora a situação com o tarifaço? Porque você comentou, deu um exemplo aí do setor de calçados, né? Sim. Né? Nós temos também informações de vários setores, como temos aqui uma matéria a respeito do setor de produção de imóveis no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, que anunciaram que concederão também férias coletivas aos trabalhadores em razão da tarifa, né, tal. Um exemplo é uma indústria lá do sul, fabricante de portas, molduras e compensados. A empresa informou que também dará férias coletivas a todos os seus 800 funcionários. Então, são vários setores atingidos, né? Vários. A Forja Taurus, que é o maior fabricante de armas e munições do Brasil, só vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor desses produtos aí. E a Forja Taurus já pensou em transferir para lá, para os Estados Unidos, que eles já têm uma fábrica lá, né? Uhum. Então, não, se for realmente ficar esse tarifaço, nós vamos transferir para lá, tá? E você tem uma coisa interessante que está acontecendo na economia brasileira, muitas empresas estão indo para o Paraguai. Por incrível que pareça, a Lupo... Por causa dos impostos, né? Por causa dos impostos. A Lupo, por exemplo, que é de Araraquara, que fabrica meias, cuecas, pijamas, essas coisas, né? Confecção. Ela já está instalada lá no Paraguai. Por quê? Porque lá tem muita isenção. E aqui a vizinha nossa, Porto Stroessner, ali no Paraguai, já está em várias empresas instalando ali, porque o Paraguai, aliás, uma das economias que estão melhor na América Latina é do Paraguai. Você quer saber? Tá? Tá com um crescimento sustentável, inflação baixa. Então eles estão indo lá por causa do incentivo fiscal. Incentivo fiscal, né? E muitas outras estão indo para o Uruguai também. Tá? Então quando você tem a empresa sai do Brasil, gera emprego no outro país vizinho e depois manda para nós consumir aqui o produto, você tira emprego daqui, você tira a entrada de dólar, né? Consequentemente o preço sobe. E a complicação no longo prazo desse tarifaço, que nem o Jean falou, ainda não veio. Vai vir a cacetada ainda, né? Ao longo do tempo vai vir. E... nós estamos aqui não para botar terror, viu? Mas é a realidade, infelizmente, né? Tá... Inclusive eu encontrei com uma pessoa, tava com a minha esposa andando na praça, ela falou: Jorge, como que nós vamos fazer com essa história aí desse... Falei, olha, não precisa ter correria de banco, nada, porque o sistema financeiro brasileiro, gente, é sólido. Não é assim que vai pegar o seu dinheiro, congelar o seu dinheiro lá, que nem foi feito aquela vez com o Collor, né? O plano Collor lá. Não vai acontecer isso aí. Então, não é motivo de pânico. Nós só estamos aqui comentando os efeitos que vão ocorrer, que pode ser afetado e pode ter o socorro do governo brasileiro. O governo brasileiro já anunciou 30 bilhões de crédito para essas empresas, né? Agora. E o problema é que o ministro da Fazenda não teve até a agenda cancelada lá com os Estados Unidos. E aí você tem gente lá do Brasil botando fogo na lenha, mais gasolina na fogueira, aí fica difícil. Fica difícil. Vamos aguardar como vai ficar isso aí, né? Mas, enfim, Jorge, a gente agradece a sua presença aqui, mas se você quiser comentar algo a mais pra gente... Aqui a gente falou de tudo um pouco, falou da educação financeira, mas se você quiser dar as dicas que o senhor comentou... Eu vou dar umas dicas aí pro pessoal aí, tá? Não é pra você ser muquirana, não, pode gastar, tá? Pode gastar... Mas saiba o gasto consciente. Gaste menos do que você ganha, né? Não, é isso, né? Gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Certinho, gastar menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar com déficit, que nem o governo tem a dívida pública. Sim. O déficit primário, você vai ficar com déficit primário, né? Se bobear, nossos netos que vão ter que pagar essa conta aí. Imagine nossos filhos. Mas sem dúvida nenhuma, né? Então, primeiro, você deve ter um fundo equivalente a 3 a 6 meses de seu gasto mensais, como eu já falei. Então, primeiro passo, faça um orçamento. Coloque o quanto você ganha e quanto você gasta, tá? Separe gasto fixo de gasto variável. Gasto fixo é conta de luz, água,
né? Internet, isso é gasto fixo, você tem. Aluguel, né? Quem tem aluguel, condomínio, quem tem condomínio, né? E quais são os seus gastos variáveis, tá? Como alimentação, transporte, para quem lazer, isso são gastos variáveis, né? Assim você colocando tudo nessa porque tem um modelo ABCD, que é a alimentação, o básico, o necessário, né? O contornável e o desnecessário. Esse é o modelo ABCD, tá? E sempre lembrar aquilo que nós falamos aqui, aquela outra oportunidade que eu estive aqui. O QPP. Quero, preciso, posso. Né? Às vezes você quer. Nem precisa e nem pode. Um baita no sinal vermelho. Né? Então, aí você vai... Nossa, isso aí funciona bem, cara. Funciona. Depois que você veio aqui, eu comecei a usar essa formulinha aí. Teve coisa que eu desisti de comprar. Você tem que... Você sempre pensa no QPP. Eu quero. Preciso. Não pode? Não compra. Não compra. Você quer, você precisa, mas não pode. Tem gente que vai no quero, preciso e pode. Beleza. Manda bala. Sinal verde. Aí eu já vou no PQP, né? A mulher falou, tem que trocar o armário. Eu falei, PQP de novo? Não, e aí você vai conseguir definir uma meta. Você tem que ter uma meta. Quem tem objetivo alcança. Eu gosto de uma frase acho que se eu não me engano, o Sêneca, que diz: não há vento favorável para quem não sabe em que porto quer chegar. Né? Então defina uma meta, defina um objetivo. Ó, eu tenho por objetivo trocar a geladeira daqui 2 meses, que ela já está meio pifando. Então eu vou guardando um pouquinho, porque eu sei que se eu for comprar à vista, eu vou fazer um bom negócio. Agora, se eu me endividar, parcelar no cartão de crédito, depois não conseguir pagar, aí vai ser cara essa geladeira. Compra uma, paga 3. É mais caro o molho do que o peixe. Isso, então defina uma meta clara, né? Por exemplo, se o seu gasto fixo é 2 mil por mês, a sua meta seria, eu gosto muito desse aqui, tá? 2 mil vezes 6, 10% em cima. Então, você pega 2 mil, multiplica por 6, 12 mil, certo? Mais 10%, 13.200. 13.200. Depois você divide esse valor pelo número de meses que você quer juntar, no caso 6. Então seria 2.200. Essa aqui é uma regrinha, uma forma simples de fazer multiplicar os seus gastos fixos por 6 e adicionar 10% para cobrir os gastos variáveis. Sim. Certo? Então, 6. Seu gasto fixo é 2 mil, tá? 12 mil mais 10%, 13.200. Tá? Aí você divide por 6, 2.200, que é o seu gasto fixo. Sim. É que o variável tem gente que gasta muito mais do que isso daí, né? Porque o variável não tem jeito. O variável, como o próprio nome fala, é variável, né? Às vezes você gasta na farmácia um X um mês, no outro mês você não gasta, né? Às vezes o lazer, você sai para ir no teatro, no cinema, outro mês você não vai. Sim. Né? Então, com o gasto fixo dá para fazer isso aqui. Perfeito. Muito bom, Jorge. Agradecemos e aguardamos o senhor numa próxima aqui. Tá certo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, né? Esclarecendo aí a população, não é para ficar desesperado, né, Marcos? Não é para ficar desesperado, mas assim, é sempre bom quando a economia está tumultuada como está, você ter uma reserva de emergência. Quando tá borbulhando a coisa, né? Você ficar mais atento ao seu orçamento. Né? Certinho. Tá certo? Perfeito. Obrigado, ótima semana, Jorge. Ótima semana para vocês também. Muito obrigado.